Graça e paz de Cristo. Nós estamos no dia 2 de março, estamos gravando uma série chamada Pílulas de Provérbios. E nesse projeto de Pílulas de Provérbios, nós vamos pegar cada capítulo de Provérbios. O mês de março tem 31 dias e Provérbios tem 31 capítulos. Nós vamos em cada dia pegar o capítulo do dia e realizar uma divisão do capítulo em pequenas partes. Por isso que o nome dessa série é Pílulas de Provérbios. E o objetivo das Pílulas de Provérbios é tornar mais fácil a assimilação dos conhecimentos de Provérbios para a nossa vida. Então, Provérbios, capítulo 2, como nós vemos aqui na tela, começa com a primeira pílula de Provérbios 2 é como alcançar o temor ao Senhor. Você está vendo ali que está escrito 8, essa é a oitava pílula, porque no dia 1º nós gravamos aqui 7 pílulas. Então, eu vou fazer essa série avançando com as pílulas, considerando o livro todo de Provérbios. Provérbios 2 tem 4 pílulas. A pílula 8, 9, 10 e 11. Mas nós vamos prosseguir como se fosse um estudo mensal. Então, Provérbios 2, a primeira lição, que é a oitava pílula, é como alcançar o temor ao Senhor. Ontem, nós vimos aqui na pílula 3, que o princípio do conhecimento é o temor ao Senhor. E nós lemos o versículo 7, que fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o capítulo 1 tem na pílula número 3 a ideia de que todo o conhecimento vem do temor ao Senhor. E o capítulo 2, ele vem justamente para explicar nessa pílula 8 como alcançar o temor ao Senhor. Porque se o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento é ter o temor ao Senhor, como que eu alcanço esse temor ao Senhor? Então, o Provérbios, no capítulo 2, ele responde, ensina-nos como alcançar o temor ao Senhor, no versículo 1 ao 5. Vamos ler aqui o versículo 1 ao 5. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, então o primeiro passo para receber o temor ao Senhor é aceitar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Elas dizem: aonde eu encontro a palavra de Deus? E a palavra de Deus está revelada na Bíblia. Mas muitas pessoas dizem que a Bíblia é um livro antigo, ultrapassado, e que é de uma cultura dos judeus, dos hebreus, e que não tem como eu tomar a Bíblia como um modelo de conduta de fé. Mas o que a Bíblia mostra para nós é que é nela que nós encontramos a revelação de Deus. Então, meu filho, o primeiro passo é se você aceitar as minhas palavras. Para aceitar as palavras de Deus, você precisa ter uma postura de submissão, do reconhecimento de que Deus deixou na Bíblia os seus mandamentos para nos dar instrução. Então, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Então, o primeiro passo é aceitar as palavras, o segundo passo é, não basta aceitar, é preciso guardar no coração os mandamentos.
Versículo 2. O passo número 3. Se der ouvidos à sabedoria. O passo número 4. E inclinar o coração para o discernimento. Ou seja, o coração aqui é usar a razão, a inteligência, ficar pensando a respeito da palavra, ficar pensando na Bíblia, pensando a respeito daquilo que você leu, até procurando conversar, dialogar com outras pessoas a respeito daquilo que você leu, para crescer no entendimento disso, para você ter discernimento. E aí vem o quinto passo, e se você clamar, versículo 3, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Quando ele fala clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, fala a respeito da necessidade de oração, de pedir a Deus, Deus, eu realmente quero conhecer o Senhor. Versículo 4, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Esse é o sexto passo. É você realmente correr atrás, você querer, acima de tudo, receber a sabedoria e o conhecimento de Deus. Aí vem o versículo 5. Então, se você seguir esses 6 passos, você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então muitas pessoas dizem, como que eu posso conhecer a Deus? Nós podemos conhecer a Deus pela aceitação da palavra, pela leitura da palavra e pela preocupação em guardar os mandamentos dela no coração, por dar ouvidos ao que ela diz, por inclinar o coração querendo ter discernimento, pela oração pedindo a Deus, eu quero ter esse entendimento, e buscando isso acima de tudo com prioridade, como quem busca tesouro escondido. Então aqui fazendo os apontamentos, o apontamento número 1, alcançar o temor ao Senhor envolve um processo que começa com a submissão ao Senhor, reconhecer a sua soberania e grandeza para ouvir sua palavra, lendo a Bíblia e ouvindo estudos dela, conversando e debatendo a respeito dela, para conhecer os mandamentos contidos nela. Ponto 2. Dar ouvidos quer dizer escutar, prestar atenção ao que ela diz. Depois, guardar no coração é memorizar e pensar sempre com prioridade no que a Bíblia ensina a respeito de cada assunto. Inclinar o coração é receber de coração, de verdade, com o espírito humilde, o que a Bíblia ensina e ter vontade de pensar sobre a palavra para discernir, entender claramente o que ela diz. Clamar e gritar bem alto fala sobre oração com pedidos a Deus, para que ele se revele, e buscar tudo isso como quem procura tesouros escondidos é priorizar de fato sobre todas as coisas a palavra para descobrir a vontade de Deus para cumpri-la em tudo nesta vida. Então essa é a pílula número 8. A pílula 8 de Provérbios nos ensina como receber o temor ao Senhor. Como ter o temor ao Senhor. Ter o temor ao Senhor é ter aquela postura de tomar todas as decisões dessa vida conforme a orientação de Deus. Quando eu temo alguém, eu respeito esse alguém. Temor significa respeito. E temor envolve, quando falamos de Deus, também o tremor. O tremor é saber que, quando eu faço algo errado, a justiça do Senhor é certa. Então eu preciso ter o temor, o respeito ao Senhor e também o tremor diante dele, sabendo que realmente ele faz justiça sobre as minhas decisões. Agora, a próxima pílula, a pílula número 9, é que toda sabedoria
vem de Deus. O versículo 6 fala: pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A boca do Senhor são as Escrituras. Por isso, a meditação e a reflexão calma na palavra revelam para nós a vontade de Deus. Revelam a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas buscam sabedoria na filosofia, em pessoas que são consideradas sábias, mas se você prestar bem atenção para pessoas que ensinam o conhecimento, você verá que o que elas ensinam está sempre descrito na Bíblia. Seja honesto, a Bíblia fala para ser honesto. Não empreste dinheiro. Os educadores financeiros trazem esse ensinamento. A Bíblia fala sobre isso. Eles dizem: busque ter uma família e não viva na promiscuidade. Você pode contrair doenças e você vai perder anos da sua vida com isso. A Bíblia fala também sobre isso, inclusive nesse capítulo 2, nós vamos ver aqui essa recomendação na pílula 11. Então, tudo o que é de sabedoria vem de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar nos leva a ter a sabedoria, e além da sabedoria, nos leva também à sabedoria que nos leva para o céu. Pílula número 10. A sabedoria é reservada para o justo. Então, nessa pílula aqui, para quem Deus derrama a sabedoria? Não é qualquer pessoa que recebe a sabedoria. Tem muitas pessoas que não estão nem aí. Elas querem deixar a vida levá-las. O lema delas é: deixa a vida me levar. E elas são regidas pelos olhos e pelas suas próprias vontades físicas e corporais. Então elas olham para uma mulher e se envolvem ali numa relação casual e vivem depois mergulhados na prostituição e na promiscuidade. Trabalham, reúnem o seu recurso, o seu dinheiro e desperdiçam com mulheres, com festas, depois envelhecem e caem na ruína e na desgraça, porque não pararam para pensar a respeito de sabedoria. Então, quando a pessoa não pensa nisso, ela vai sendo guiada pelos seus instintos, pelas suas sensações, pelos seus sentidos, por aquilo que ela vê, por aquilo que ela cheira, por aquilo que ela escuta, por aquilo que ela palpa e toca, e ela vai sendo regida sem o uso da sabedoria. E a pílula 10 nos fala que a sabedoria ela é reservada para o justo. Vamos ler o versículo 7. Ele, que é Deus, reserva a sensatez para o justo. Como um escudo, protege quem anda com integridade. Integridade é a qualidade de quem está inteiro, de quem se entrega por inteiro para Deus, de quem se entrega de corpo, alma e espírito, aquele que realmente dedica a sua vida por inteiro a Deus. Esse que se entrega por inteiro, Deus o protege como um escudo. Ele se coloca na frente para derrubar todas as flechas. O que são flechas? São as propostas do mundo. Quando você recebe uma proposta, vamos nos envolver com algo ilícito, aquilo é uma flecha. Mas aquele que se entrega por inteiro a Deus, recebe o escudo. Ele está seguro de que não vai realizar aquele ato ilícito, de que não recebe aquela flecha. Ele coloca o escudo na frente e aquela flecha não toca, não alcança o coração daquele que é íntegro, daquele que está inteiramente com Deus. Versículo 8, pois
O justo pois Deus guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Deus protege o caminho daqueles que são fiéis a Ele. Fiéis são aqueles que respeitam os mandamentos, aqueles que observam realmente os ensinamentos do Senhor. Então, aqui alguns apontamentos. O primeiro, quem é o justo? Justo é aquele que se ajusta totalmente ao que as Escrituras ensinam, em corpo, alma e espírito. Então, o justo, ele não se deixa carregar pelos seus sentidos. Ele pode até ter vontade de fazer alguma coisa porque ele viu, ouviu, cheirou, tocou, mas ele sabe ter domínio em relação aos seus sentidos, porque ele avalia o que ele sente em relação ao que as Escrituras ensinam. A sua alma, e alma fala a respeito de vontades, mente e desejos. Então, na alma, nós abrigamos inveja, ciúme, mágoa, rancor, raiva, ressentimento, ódio. Todas essas coisas são coisas que nós não vemos, mas que são emoções, desejos, sentimentos que ficam guardados na alma. Aquele que é justo limpa a sua alma para reservá-la para Deus. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, onde ele diz: Pai, perdoa aos meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecam contra mim. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. E o Espírito. O Espírito é a parte onde está a nossa intuição, onde está aquele sentido mais aguçado quando alguma coisa está para acontecer. Quando nós entregamos o nosso espírito, nós podemos entregar o nosso espírito para o mal, quando nós entregamos para fazer as coisas erradas, ou podemos entregar o nosso espírito para se conectar com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Se nós conectamos o nosso espírito com as coisas físicas e terrenas, nós vamos nos inclinar para pensar sempre em coisas erradas. Mas se inclinarmos o nosso espírito para se conectar ao Espírito Santo, nós vamos receber em nosso espírito a revelação, a intuição daquilo que é certo, daquilo que é errado, e o Espírito Santo vai nos dizer: não faça isso, porque isso é ruim. E nós poderemos dominar sobre a alma e sobre o nosso corpo para fazer aquilo que é correto. Nós vamos alcançar a verdadeira sabedoria. Deus reserva para o justo a verdadeira sabedoria. O justo é aquele que se ajusta às Escrituras, em corpo, na alma e no espírito. Na realidade, o justo, ele conecta o espírito primeiro ao Espírito Santo. E o espírito controla a sua alma, sua mente, as suas vontades, as suas emoções e os seus desejos. E tendo domínio sobre a alma, o corpo reproduz aquilo que está na alma. O segundo ponto aqui é que o justo é aquele que fica tão conectado com as Escrituras, que é como uma roupa bem justa, que fica bem colada ao corpo e mostra todo o formato do corpo. Ou seja, é falar palavras, tomar atitudes e decisões e ter comportamentos realmente conforme a palavra, a ponto de você revelar que faz parte do corpo de Cristo. Que você tenha a forma daqueles que são e vivem em Cristo. E, por último, ser justo, em resumo, é ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus disse em Mateus, no capítulo 5. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perder o sabor, ele não presta mais para nada, a não ser jogado e pisado pelos homens. Nós só revelaremos a luz se mantivermos
se mantivermos a nossa vida na justiça, alinhados às palavras de Deus. E sobre ser luz do mundo, Jesus disse em Mateus 5, não se acende a candeia e se põe debaixo da mesa, mas se põe no velador para iluminar a toda a casa. Então, ser luz do mundo significa realmente tomar atitudes, palavras, decisões que revelam que você realmente segue o reino de Deus. Porque você de fato revela no seu falar, no seu proceder, no seu agir, na forma como você se comporta, no seu se comportar, que é diferente do mundo e que traz luz para as trevas do mundo. E a última pílula de Provérbios, capítulo 2, é a pílula 11, fala sobre os benefícios da sabedoria. Então nós dividimos aqui 4 benefícios da sabedoria. O primeiro benefício, entendimento e proteção. Versículos 9, 10 e 11. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Quando você tem o temor ao Senhor, que é a pílula 8, quando você busca a sabedoria do Senhor, que é dele que vem, que é a pílula 9, e quando você busca ser justo, que é a pílula 10, você recebe os benefícios da sabedoria, que é essa pílula 11. E nessa pílula 11 você recebe primeiro entendimento e proteção. Você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Você vai ter facilidade em saber o que é correto. Você não vai ter dificuldade. Tem pessoas, isso parece óbvio, mas tem aquelas pessoas que falam assim: eu estou apaixonado por 2 pessoas. Uma é tão doce e a outra é tão inteligente. E eu realmente estou em dúvida com quem eu devo ficar. A pessoa fala assim: eu estou entre a cruz e a espada, eu não sei agora o que eu decido. Parece que para aquela pessoa é tão difícil encontrar com clareza. O caminho é esse aqui. Por que isso acontece? Porque a pessoa não está com o temor ao Senhor. Se ela está com o temor ao Senhor, se ela busca em oração, como nós lemos aqui, se você buscar como prata, como tesouros escondidos, os mandamentos do Senhor, você terá clareza, você terá facilidade em entender, é isso que eu quero, é isso que eu preciso para mim. É esse nível de sabedoria que Deus entrega para aqueles que são inteiros, que colocam Ele como prioridade na sua vida. Versículo 9: então você entenderá o que é justo, o que é direito e o que é certo, e aprenderá os caminhos do bem. Versículo 10: pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Ou seja, a sua alma fala a respeito da nossa mente, das nossas vontades, dos nossos desejos e das nossas emoções. A sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Quando a pessoa tem os seus desejos, as suas emoções, a sua vontade, a sua mente guiados pelo temor ao Senhor, ela tem clareza em relação às decisões a serem tomadas. E o versículo 11: o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Quem tem o temor ao Senhor recebe bom senso na tomada de decisões, e esse bom senso guardará a pessoa, e recebe discernimento. Discernimento é a capacidade de ver de forma bem direta qual é a melhor resposta para cada situação. E essa capacidade de ter clareza e respostas diretas diante das circunstâncias protege quem tem o discernimento. Esse é o primeiro benefício da sabedoria. O segundo benefício da sabedoria está aqui no 11.2, é o livramento dos maus. Os versículos 12 a 15 falam sobre isso. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Versículo 13, que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Versículo 14, que têm prazer em fazer o mal e exultam, ou seja, ficam alegres com a maldade dos perversos. Versículo 15, gente
que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam, ou seja, no caminho se desviam, se perdem. Então, quem tem a sabedoria logo percebe o caminho ruim daqueles que fogem da verdade, que sentem prazer em fazer coisas erradas e que andam por caminhos tortos e que depois acabam tropeçando e caindo. Quando você tem o temor ao Senhor, você recebe esse benefício, você sabe escolher melhor os seus amigos e as pessoas com quem você anda. O terceiro benefício é o livramento das relações imorais, que trazem sofrimentos na vida sentimental. Ela, veja o versículo 16 ao 19, ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. 17, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Versículo 18, ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. 19. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. O texto aqui fala que na vida existem propostas de mulheres que são indecentes. E aqui esse versículo, quando fala da mulher imoral, ele também tem aplicação para as mulheres, porque também existem os homens imorais, que trazem convites e propostas de que vão dar o céu e a lua para essas mulheres, desde que elas fiquem com eles. Eles fazem propostas que são tentadoras para perverter e desviar mulheres que estão desavisadas e que não prestam atenção em relação aos mandamentos do Senhor. Então, o texto fala que quando você tem a sabedoria, você vai perceber qual tipo de relacionamento emocional, afetivo, amoroso você quer ter. O relacionamento, de acordo com a Bíblia, deve ser com uma pessoa do sexo oposto, porque o homossexualismo, o lesbianismo não são formas adequadas de relações amorosas. O mundo está dizendo que sim, mas Deus criou homem para ser homem e mulher para ser mulher, mas a confusão da mente nos dias atuais tem atrapalhado o desenvolvimento das pessoas na busca do temor ao Senhor. Então, o primeiro critério da Bíblia é conhecer alguém do sexo oposto. O segundo critério da Bíblia é que essa pessoa tenha o temor ao Senhor, que ela tenha um relacionamento firme com Deus. Porque se a pessoa tem um relacionamento firme com Deus, essa pessoa vai priorizar a fidelidade a Deus e vai priorizar o cumprimento dos mandamentos de Deus, que é a fidelidade da aliança com o seu marido, da aliança com a sua esposa. Pessoas que desprezam a palavra dizem que podem sair com quem quiser, na hora em que quiserem e podem fazer o que quiserem. Então, uma pessoa que já pensa dessa forma é uma pessoa que você não pode formar uma aliança com ela. Todos esses ensinamentos estão na Bíblia sobre relacionamentos amorosos. Uma outra recomendação da Bíblia é que você não se envolva com uma pessoa que teve um passado de muita prostituição e promiscuidade. Quando você se envolve com uma pessoa que já teve muitas relações, aquela pessoa vai compará-lo com os outros homens que ela já teve relacionamento. E você nunca será o suficiente para ela, porque ela vai lembrar que o fulano tinha tal qualidade, o cicrano tinha tal característica e o outro fulano tinha outra característica, e no final ela nunca vai ficar satisfeita, porque ela vai sempre ficar fazendo comparações com os relacionamentos que ela teve antes. Então,
Parar para pensar a respeito da escolha de uma esposa é algo que a sabedoria te ensinará. A mesma coisa acontece com as mulheres. Se você se envolve com um homem que gosta disso, que gosta de ter vários relacionamentos, ele já mostra que tem uma tendência a não ter fidelidade. Muitas mulheres se casaram com homens sabendo disso e depois começaram a reclamar dizendo: mas ele fica me traindo. Mas na fase do conhecimento do namoro, você já pôde saber que a pessoa era assim. E nessa fase é necessário ter a sabedoria de dizer: se essa pessoa tem esse ponto fraco, ela é assim, ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Conheci uma irmã que orou a Deus antes de casar com um homem. E ela fez uma pergunta para Deus. Esse homem já tinha tido muitos relacionamentos. E ela orou insistentemente, pedindo que Deus dissesse para ela se ela deveria ir avante. E ela disse que ela teve uma impressão muito forte no coração dizendo: não vá avante. Não vá avante, porque ele não mudará. E ela disse que ela ignorou aquela impressão, aquela voz que ela ouviu no coração, e ela se casou. Passado algum tempo, ele a atraiu. E aí ela ouviu aquela voz de novo, aquela impressão. Eu falei, ele não vai mudar. Mas ela não ouviu e depois ela entendeu que Deus, pelo Espírito Santo, tinha falado para ela. Mas ela ignorou aquela voz, mesmo tendo orado, então ela sofreu a consequência. Quando você busca sabedoria e você ouve a voz do Senhor livra das relações imorais, dos sofrimentos na vida sentimental. E o quarto benefício da sabedoria é que você terá conquistas e vitórias em tudo que você fizer. Vamos ler aqui o versículo 20 ao 22. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. 21. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. 22. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. A terra, vamos dizer aqui, é um terreno. Existem dois tipos de terra. Uma terra onde Deus está e uma terra onde Deus não está. Na terra em que Deus está, tudo é abençoado. A sabedoria fará com que você ande nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Os justos, como nós já lemos, são aqueles que ajustam o seu comportamento, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito aos mandamentos de Deus. E ajustam tanto fazendo realmente o que está escrito nas Escrituras, que eles mostram que são o corpo de Cristo, são sal da terra e luz do mundo e recebem todas as bênçãos de Deus. Os íntegros, então o versículo 21 ali, os justos habitarão na terra onde Deus está, onde existem conquistas e vitórias. E os íntegros, os que são por inteiro de Deus, nela permanecerão. Muitas pessoas entram na terra de Deus, mas elas não permanecem, porque elas são instáveis. Elas ficam seguindo a Deus apenas por um tempo por inteiro. Depois elas vão se desviando aos poucos, fazendo uma coisa errada aqui, uma coisa errada lá. Então elas não conseguem permanecer. Seja inteiro. Os íntegros nela permanecerão. Os justos habitarão na terra, entrarão na terra, e os íntegros, os que permanecem inteiros todos os dias, permanecerão. Muitas vezes você conquista alguma coisa, mas depois você perde. E o importante de seguir a sabedoria é que você conquiste e permaneça. Agora, o 22, os ímpios, os que seguem os caminhos errados, serão eliminados da terra
das vitórias e das conquistas, e serão lançados na terra dos que são fracassados e que são derrotados pelas suas vontades, pelos seus desejos, pela sua cobiça, que são guiados pelo seu corpo, que se entregam para a bebida, para a prostituição, para o sexo casual, para uma vida sem firmeza, e dela os infiéis, os que não são fiéis aos mandamentos, serão arrancados. Então serão eliminados da terra onde existem as conquistas e as vitórias e serão arrancados dela. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 2. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.